Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática dessa semana? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também estejam tudo bem. Então vamos lá. Ângulos no nosso cotidiano. Hoje a Pro vai ter que usar esse microfoninho aqui, que deu tchutchu aqui, tá? Então vamos lá. Ângulos no nosso dia a dia. Os ângulos estão sempre presentes em nosso cotidiano e na maioria das vezes não percebemos. Então aqui, ó, gente, a gente está vendo aqui um relógio, né? Onde essa abertura aqui, ó, os ponteiros do relógio, indica um ângulo, tá? A gente está vendo um notebook aqui. Essa abertura aqui, né, desse notebook também indica um ângulo. Aqui a gente está vendo vários troncos, né, de árvores. E essa abertura que a gente vê aqui, ó, em vermelho, tá? É um ângulo, tá? Então, tem várias aberturas aqui, né, de um tronco a outro. Isso é chamado de ângulo, tá bom? Aqui a gente tem uma escada também. Essa abertura aqui dessa escada, ela é chamada de ângulo, tá? Aplicações no dia a dia. Os ângulos estão sempre presentes em nosso cotidiano e, na maioria das vezes, não percebemos. Por exemplo, na elaboração de uma planta de uma casa ou edifício. Então, aí quem tem, né, tio, pai, pedreiro, avô, né, que conhece alguém, essa pessoa, ela trabalha sempre, né, fazendo cálculo com os ângulos, né, na construção, na elaboração das plantas aí de casas, edifícios, prédios, né, barracões, né, qualquer coisa relacionada à construção. Então, os físicos e engenheiros usam muitos ângulos para fazer cálculos precisos, tá? Então, aqui a Pro colocou mais alguns exemplos. Então, a gente tem aqui uma torre, né? Acho que é uma torre de energia e a gente percebe várias aberturas aqui, né? Tem vários ângulos aqui. Outra coisa que os meninos aí devem ouvir bastante, né? Quem gosta aí de futebol, né? Até as meninas, né? Que é quando a gente fala assim, essa foi no ângulo, o gol foi no ângulo, né? Então, quer dizer, então nesse caso aqui, ó, é esse ângulo aqui, essa abertura aqui, né? Desse ângulo aqui, tá? Aqui no caso, gente, esse ângulo a gente chama ele de ângulo de 90 graus, que a gente faz essa simbologia, tá? Então, aqui, ó, a gente tem duas retas, tá? Ó, retas, ok? E essa abertura aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Então, quando a gente fala assim, o gol foi no ângulo, então, é nesse espaço aqui, ok? Então, aqui a gente tem um notebook de novo, ó, toda essa abertura é chamada de ângulo, né? O ângulo no ponteiro do relógio, ó, a gente usa bastante, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os ângulos aqui de dentro, né? Esse ângulo de dentro. E a gente tem o ângulo fora, tá bom? Só para estar exemplificando para vocês. Agora, a gente vai ver a definição de ângulos, tá? Então, ângulo é a figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Ou seja, são duas semi-retas que vão partir do mesmo ponto. No caso aqui, vão partir do ponto R. Então, eu tenho essa semi-reta que vai de R até A e a semi-reta que vai de R até H, tá? Então, ó, uma semi-reta aqui e outra semi-reta aqui. E elas partem do mesmo ponto. Então, essa abertura aqui, ó, é o ângulo, ok, pessoal? Então, como é que a gente indica o ângulo? Ó, indicamos o ângulo da figura ao lado por ARH. Então, ó, ARH. Também poderia ser, pessoal, HRA, tá? E lembrando que aqui, ó, nesse meio aqui, que é onde parte, né, onde a gente tem a abertura, a gente tem aqui, ó, esse chapéuzinho, a gente coloca esse circunflexo para indicar onde está a abertura desse ângulo. Ou simplesmente a gente só pega a letra, né, da onde está partindo a abertura desse ângulo e coloca o circunflexo em cima. Tá bom, pessoal? Então, pode ser ARH ou pode ser também H, o R no meio, né? HRA. É a mesma coisa. Lembrando de pôr o chapéuzinho no meio. Ok?
Agora a Pro colocou aqui várias aberturas, várias medidas de ângulos, né? Para vocês estarem se familiarizando. Então aqui a gente tem o ângulo de 90 graus, que ele é também chamado de ângulo reto, tá? Porque ele é formado por duas retas, ó, tá bom? A gente tem aqui ó, o ângulo de 45 graus, que é a metade do ângulo de 90 graus. A gente tem o ângulo de 60 graus, né, que está entre o 45 e o 90 graus. É um ângulo muito usado na matemática também. Ângulo de 180 graus, ele é chamado de ângulo de meia volta, porque ele dá meia volta ó, na circunferência, tá? Ele é meia volta da circunferência. E o ângulo de 360 graus, que é a volta inteira, a volta toda, uma circunferência completa. E aqui a gente tem o ângulo de 135 graus, que é um pouco maior que o ângulo de 90 graus, ok? Para medir os ângulos, usamos o instrumento chamado transferidor, tá? E usamos como unidade de medida o grau, que é essa bolinha que está em cima aqui. Então, a gente tem aqui ó, dois tipos de transferidores. Um, que é só meia volta, 180 graus, e o outro, que é a volta inteira, 360 graus, tá? Então, quando a gente vai colocar lá a medida de um ângulo, a gente põe assim, ó, 35 graus. Põe a bolinha em cima. Ou a gente põe outra medida, 200 graus, ok? É desse jeito que a gente coloca. Então, tipos de ângulos. Os ângulos, eles são classificados conforme as suas medidas. Então, ó, se o ângulo for menor que 90 graus, então, ó, o ângulo de 90 graus, ele tá reto aqui, tá? Eu vou fazer uma reta aqui só para vocês entenderem. Então, ó, a abertura é menor que 90. Então, nesse caso, sempre que for menor que 90, ele recebe esse nome aqui, ó, agudo, tá? Agora, se o ângulo for igual a 90 graus, então ele vai ter essa simbologia aqui, ó, tá? Então, são duas retas, tá? Ele mede 90 graus certinho. Desculpa. Não é nem 89 e nem 91, ele é 90. Então, ele é chamado de ângulo reto, tá? Agora aqui, ó, maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Então, ó, 90 graus, a Pro não vai conseguir, mas eu vou tentar. 90 graus está retinho aqui, tá? Então, a abertura, ó, ela é maior que 90. Então, nesse caso, gente, ele é chamado de obtuso, ok, pessoal? Agora, igual a 180 graus, ó, metade da circunferência. Então, ele é chamado de meia volta, ok? E igual a 360 graus, né, que é a volta toda da circunferência, ele é chamado de volta inteira, ok, pessoal? Então, ó, agudo, menor que 90 graus. Reto, igual a 90 graus. Obtuso, maior que 90 graus. Meia volta, 180 graus e volta inteira 360 graus. Ok, pessoal? Então, agora vocês vão lá fazer as atividades no Google Drive e vai ter atividade sobre essa classificação aqui, tá? Beijos a todos, meus queridos. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula.